Olá, bem-vindas, bem-vindos à nossa conversa significativa, que a gente está numa sequência de temas ligados a programas educacionais para a melhora do mundo, e o programa educacional que a gente vai tratar hoje é a educação espiritual de crianças. O tema, quando a gente fala em educação espiritual de criança, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, isso deve ser ensino religioso. Não, não estamos falando de ensino religioso, não estamos falando de uma educação dogmática em cima de preceitos de uma determinada religião. Nós estamos falando de uma educação que ajude a desenvolver as capacidades espirituais das crianças e ajudá-las a entenderem a sua natureza espiritual, né? O que é fundamental, conhecer a sua natureza espiritual e, portanto, perceber que todos os seres humanos têm uma natureza superior, né? Ou seja, a nossa natureza não é restrita à nossa existência material, né? Nós temos uma existência que transcende, uma existência que é infinitamente superior à nossa existência material. Bom, então, esse processo de educação espiritual de crianças que eu estou trazendo para vocês hoje é baseado nos ensinamentos barrais, né? E essa ideia de que há programas, né, educacionais para a melhora do mundo vem de uma sequência de esforços que a comunidade Bahá'í está fazendo no mundo inteiro de transformação social, né? Nós já falamos sobre o trabalho, esse programa, né, que é direcionado aos pré-jovens, os pré-adolescentes, aqueles que estão na faixa etária dos 12 aos 14, 15 anos de idade, 11, 12, 14, 15. E hoje nós estamos falando da faixa etária dos 6 aos 10 anos de idade, né? Bom, se eu estou dizendo que não é uma educação religiosa, não é uma educação dogmática que as crianças precisam, nós estamos falando do que elas precisam. Elas precisam, primeiro, criar dentro delas um amor pelo conhecimento. Porque o nosso entendimento de qual é a nossa natureza espiritual é uma busca de cada ser humano. E daí então, desde tenra idade, nós podemos sim ajudar as crianças a entenderem que elas têm potencialidades, capacidades, mas que elas precisam conhecê-las. E para conhecê-las, elas têm que ter amor ao conhecimento, amor à busca, a querer buscar, a querer encontrar, a querer se conhecer. Muito bem. A segunda coisa que nós também, nesse programa de educação espiritual de crianças, fomentamos é o gosto pela aprendizagem. Uma coisa é desejar o conhecimento, outra coisa é se encantar com o processo de aprendizagem. É assim que eu aprendo, é assim que eu entendo que é a realidade das coisas ao meu redor. E nós estamos falando de crianças na faixa de 6 aos 10, 11 anos de idade. E, por fim, esse desejo sempre presente de investigar a realidade, de entender a realidade que o cerca. Imaginem, a escola não faz isso. A escola não, a princípio, estimula o amor pelo conhecimento. A criança entra na escola, no processo de educação formal, e são raras as escolas que buscam criar nas crianças o desejo de conhecer, o desejo de aumentar o seu conhecimento. Segundo, o processo de aprendizagem é um processo penoso na escola. E nós temos que fazer do processo de aprendizagem um processo que seja uma aventura. E desejar aventurar-se é uma coisa fantástica, porque a criança ela consegue então fazer do seu processo de aprendizagem uma aventura maravilhosa, né? E por fim, então, desejar investigar a realidade, o que que me cerca, ter interesse por tudo que está ao seu redor. Muito bem. Agora, há correntes que dizem que não, a criança encontrar o seu próprio destino espiritual é uma tarefa que ela própria tem que enfrentar e nós não devemos intervir nisso. Isso vem da nossa compreensão equivocada da educação religiosa. Porque a educação religiosa é que diz, olha, o profeta A ou o profeta B é o filho de Deus, o outro não é, esse aqui que é o certo, o outro não é.
esses são os rituais que você tem que seguir, os outros você não deve. Então, nós equivocadamente achamos que as crianças têm que decidir por si só o que elas querem, como religião. Sim, como religião, cada um deve decidir o que quer, não pode ser uma imposição. Religião não é alguma coisa que você adota como um sobrenome, né? Nasci na família Silva, então eu tenho o sobrenome Silva e pronto, eu sou um Silva. Isso é uma imposição social. A religião acaba se tornando uma imposição social e nós dizemos não, a criança tem que decidir sozinha. Correto. Mas o processo da busca espiritual, baseado nesse tripé que eu falei para vocês, ter amor pelo conhecimento, ter gosto pelo aprendizado e querer conhecer o que lhe cerca, isso é uma habilidade, são habilidades, são capacidades que têm que ser desenvolvidas nas crianças. E se deixarmos elas por si mesmas, elas vão acabar tendendo a seguir o que significa o conhecimento, o aprendizado e a realidade que o cerca de acordo com as pressões sociais que vão se impor sobre elas, né? Então, é um equívoco nós dizemos que as crianças devem iniciar a sua caminhada espiritual com seus próprios pés, sem a necessidade de um processo educacional que as auxilie a entenderem esse processo. Então, essa é uma primeira premissa que eu quero convidar vocês a reverem. Aqueles que acham que o desenvolvimento espiritual de cada ser humano é uma tarefa de cada um e desde criança tem que fazer sozinho, como é que fica então as pressões do mundo materialista, os interesses políticos, econômicos, sociais, culturais que pesam sobre todos nós? Essas forças, não quero dizer que sejam forças malévolas ou maléficas, né? Mas elas são forças, as forças políticas, sociais, culturais, econômicas, elas têm um interesse próprio. Então, por mais que você diga, não, cada um decide por si, a criança acaba se tornando uma vítima, uma presa fácil, por exemplo, do consumismo. Vejam só, o que é a atitude consumista, né, que acaba tomando conta da gente? Você vai no McDonald's e você compra um McLanche Feliz em que você pode escolher o brinquedinho que vem junto com o McLanche Feliz, né? E aí, isso nada mais é do que um treinamento para o consumismo. Escolha um brinquedo, use esse brinquedo. Associar isso, por exemplo, uma coisa que muitas organizações de defesa de direitos de criança vêm combatendo, que é a venda casada, comida com brinquedo. Mas a criança é presa fácil do consumismo, não só com essas jogadas mercadológicas, mas ela é presa fácil do consumismo hoje em dia em todos os programas que ela vê no YouTube Kids. Não estou nem falando no YouTube adulto. O YouTube Kids é uma máquina de venda de sonhos, uma máquina de venda de desejos de consumo. Então, como é que você alerta essa criança que o consumismo não é o projeto de vida que você vai seguir e que vai necessariamente lhe deixar feliz? Porque a gente sabe que o mundo material, ele cada vez demanda mais da gente. Como é que eu me protejo com relação ao mundo material? Como é que eu faço com que o mundo material não se torne essa força que me absorve, né? E que me deixa, então, à mercê dos desejos e à mercê das forças políticas, econômicas, sociais, culturais ah, que estão aí, né? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos exatamente contrapor isso com um processo educacional que alerte as crianças com relação a qual é a sua verdadeira realidade, né? Porque essas forças acabam sendo forças agressivas mesmo, né? E então nós precisamos contrapor essas forças agressivas com uma possibilidade de ofertar às crianças esse entendimento, né, desse tripé essencial do processo educacional de todo ser humano. E a criança pode e deve se aproximar desse tripé do processo educacional com um olhar
aberto um olhar de interesse. Qual era o tripé? O desejo de conhecimento, o amor pelo processo de aprendizagem, gostar do processo de aprendizagem, né? E, finalmente, um desejo constante de investigar a verdade, de investigar o mundo ao seu redor. Então, o processo educacional espiritual, ele vem exatamente não para trazer um dogmatismo religioso. Não é esse o propósito. O propósito não é dizer a religião A é boa, B é ruim, você tem que seguir esse preceito, tem que seguir esses rituais, esses dogmas. Isso depois, à medida que cada ser humano vai crescendo, né, e amadurecendo, vai escolher a religião que mais atende aos seus anseios e desejos, mas com uma construção sólida espiritual. O que nós estamos falando agora, no dia de hoje, nessa minha fala, nesse momento dessa conversa significativa, é que um programa educacional para a melhora do mundo, programa esse baseado na educação espiritual de crianças, é um programa da formação espiritual, não da formação religiosa. A formação religiosa pode ser um passo que vem depois. Então, não há nenhuma razão que possa nos fazer acreditar que as próximas gerações, se deixadas ao seu próprio destino, vão ser capazes de transformar esse mundo num mundo melhor, né? Sem que haja uma educação que nutra a sua natureza espiritual, sem que haja uma educação que os conecte com a dimensão transcendental, com a dimensão divina, com a dimensão sagrada. Volto a insistir, nós ainda não estamos falando sobre uma dimensão da identidade religiosa. A identidade religiosa é um passo seguinte. E esse programa que a comunidade Bahá'í oferece é um programa exatamente que vem desconstruir essa noção de educação religiosa como o único caminho para a educação espiritual. Não, a educação espiritual antecede a esse processo. Ela cria as bases sólidas para que uma criança, sim, de 6 anos de idade, já possa se estabelecer firmemente nesse processo educacional, naquele tripé da amor ao conhecimento, gosto pela aprendizagem e interesse em conhecer o mundo que está à sua volta. Bom, esse processo educacional que eu estou compartilhando com vocês, ele é composto de várias etapas, várias séries, né? É um processo, como vocês imaginam, que vai levar uns 5 anos até ser completado, né? Mas a primeira etapa desse processo é desenvolver as qualidades espirituais nas crianças. É desenvolver o refinamento do seu caráter. Então, quais são as qualidades espirituais? Por exemplo, o que é humildade? O que significa generosidade? O que significa cooperação? Vai falar, bom, mas uma criança de 6 anos é capaz de entender isso? Ela é capaz de entender através de pequenas histórias, ela é capaz de entender através de pequenos contos, pequenas metáforas, né? Aonde você vai entendendo o que significa, por exemplo, o papel da generosidade na sua vida. Agora, onde é que a gente aprende sobre generosidade na educação formal? Em lugar nenhum. E muitas vezes na educação religiosa, né, a generosidade se confunde simplesmente com o fato de você fazer uma doação à sua agremiação religiosa. E isso diminui muito o papel dessa qualidade espiritual. O que significa a qualidade espiritual do perdão? O que significa a qualidade espiritual da compaixão? São todas essas qualidades que, numa primeira etapa, as crianças aprendem e que faz parte desse processo de refinamento de caráter. Aí a segunda etapa, né, que leva mais um ano e pouco, né, é a promoção de hábitos e padrões de conduta que exploram essas qualidades que nós aprendemos, as crianças aprenderam na etapa anterior. Então, o que é um hábito, um padrão de conduta de humildade, né? O que significa não se vangloriar acima dos outros? O que significa não humilhar ninguém, né?
e sim se colocar numa posição humilde sempre. Que exemplos nós temos disso? E como essas crianças podem expressar essas qualidades através de vivências, né, que elas vão realizar. É um processo educacional que vocês veem que tem uma continuidade. Primeiro eu aprendo sobre essas qualidades espirituais, entendo o que elas são, e no módulo seguinte, na série seguinte, na etapa seguinte, eu aprendo a colocá-las em prática. E talvez eu possa ver exemplos de histórias, né, aonde a, essa prática dessas qualidades espirituais, por exemplo, da compaixão, acontece. A qualidade espiritual da cooperação acontece. A qualidade espiritual da generosidade acontece. Então, uma pequena história, como por exemplo, uma criança está no ônibus chorando no colo da mãe e diz que está com fome, e a criança que está sentada do lado, que não tem nada a ver com aquela dupla mãe e filho, tem o sanduíche na mão e oferece metade do seu sanduíche para outra criança. Parece uma história muito simples, mas em cima dessa história você pode construir toda uma ideia de como você pode ser generoso, né, na prática, né? Como essa generosidade se expressa de forma concreta, né? Ah, e depois nós vemos nessa mesma etapa como nós nutrimos essas qualidades, né? Para eu nutrir a qualidade da humildade ou da generosidade ou da cooperação, só para nomear algumas qualidades que eu mencionei aqui para vocês, né? Eu tenho, por exemplo, o hábito de orar. A oração me ajuda a nutrir, a aprimorar essas qualidades em mim. Então eu vou aprendendo a prática através da ação, mas também a prática através do que significa eu me conectar com o divino. E a oração existe em toda e qualquer religião. A forma de adorar a Deus, a forma de se conectar ao sagrado pode ser diferente em cada religião. Mas nós não estamos focados nas diferenças. Nós estamos focados exatamente em ajudar as crianças a entenderem a multiplicidade de possibilidades dessa conexão. Então, essa conexão, por exemplo, dentro de uma dimensão religiosa de matriz africana, aqui no Brasil, no candomblé, por exemplo, vai se dar de uma forma, através do canto, da música, dos movimentos, né? E dentro da nossa conhecida tradição religiosa cristã, com todas as suas denominações, se dá de uma outra forma, no budismo de outra forma, no judaísmo de outra forma, na fé Bahá'í de outra forma. Então, essas formas não são o que estão em jogo aqui agora. O que está em jogo é como se dá essa conexão através da oração, como se dá essa conexão através desse contato com o sagrado, né? E esse desejo de aproximar-se do sagrado, esse desejo de aproximar-se do divino, como pode ser nutrido em nós, né? Bom, aí as outras séries, as outras etapas desse processo educacional se focam então no conhecimento, né? Ah, aí eu vou focar então no meu próprio desenvolvimento espiritual, né? Ah, como é que eu me conecto a esse modo de desenvolver-me espiritualmente? Como é que eu me lembro que eu preciso me desenvolver espiritualmente? Já são crianças de uma idade maior, né? Elas começaram com 6 anos, depois passaram para 7, agora já estão com 8, 9 anos de idade, né? Bastante conscientes, já sabem ler, já sabem refletir sobre textos, né? Vão aprendendo a refletir sobre a escrita, né? Mas sempre baseado nessa ideia do autoconhecimento, do conhecimento do divino, né? E os temas centrais da vida, né? Daquelas pessoas que foram exemplos, que são os exemplares, que mostraram para a gente como nós podemos nos portar, né? Como esse processo é baseado nos ensinamentos barrais, obviamente existe uma maior incidência de exemplos da vida de Bahá'u'lláh, da vida de Abdu'l-Bahá, né? O pai e filho dentro da revelação Bahá'í, mas há outros exemplos que vão sendo trazidos, né? Para que a gente veja através do exemplo dessas figuras icônicas, né, da história da humanidade, como tem que ser o nosso proceder. O que significa eu basear a minha vida no exemplo
maior, né? Então essas lições dessas séries seguintes estão todas baseadas nos exemplos, né? E aí a última série, ela ajuda a fortalecer nas crianças o hábito de recorrer às escrituras sagradas para poder se aprofundar no conhecimento do divino, no conhecimento do sagrado, no conhecimento do transcendente. Lembremos, agora já são crianças de 10 anos de idade, quase 11, né? Então a leitura individual, né, não mais somente coletiva, mas mergulhar nas escrituras sagradas e entender o significado de cada palavra, né? Não deixar que a escritura sagrada seja simplesmente uma leitura onde eu não entendo o que está sendo dito. Eu entendo as palavras, mas não consigo entender o conjunto, né? Então vamos trazer um pouco para a nossa dimensão cristã, né? Eu posso pegar a oração do Pai Nosso e entender o que essa oração me diz, né? Pai Nosso que estás nos céus. O que significa essa dimensão celestial? É uma dimensão física ou ela é uma dimensão figurada, né? O que significa então céu e terra, né? O que significa eu me aproximar do céu e me distanciar da terra, né? E quando diz seja feita a vossa vontade, o que é a vontade de Deus? Porque senão parece só, seja feita a vossa vontade. Que vontade? Como é que eu entendo essa vontade? Então, eu posso pegar, por exemplo, uma oração como o Pai Nosso e entendê-la. E eu posso pegar os escritos sagrados e entender esses escritos. E aprender a usar esses escritos como uma fonte para o meu crescimento espiritual, uma fonte para a minha iluminação interior, uma fonte de nutrição para o meu desenvolvimento rumo ao divino, rumo ao transcendente. Então vejam, esse é o processo que se coloca em curso, né, para um programa que visa, um programa educacional que visa a melhora da sociedade. Vejam como tem o seu sentido, né? Tem a sua coerência, tem a sua lógica, tem o seu fluxo, né? E, e culmina com uma uma independência daquela jovem plantinha que agora vai começar a crescer e ganhar força, né? Vai se tornar um adolescente, e aí vai seguir por um caminho de conhecimento, de aprofundamento, numa série de outros conceitos que vão levando ela até a idade madura, numa criança bem formada. Então, o convite que se faz a todos aqueles que nos assistem aqui, né, é duplo. Eu não tenho crianças mais, já passei dessa idade. Ok, você conhece crianças? Convide os pais dessas crianças a conhecerem esse programa educacional, a conhecerem o que eu falei aqui agora, né? E em qualquer cidade do Brasil, procurem a comunidade Bahá'í e vejam como vocês podem, seja de um lado, levar os seus filhos, se têm filhos nessa idade, né, a participarem desse programa educacional. Mas se não têm filhos e têm o desejo de poderem educar outras crianças, como vocês, cada uma e cada um de vocês, pode ser capacitado ou capacitado a implementar esse programa. Basta ter um, um treinamento, né, uma capacitação que lhe permite então aplicar esse conjunto inteiro maravilhoso de ensinamentos e de visão muito desafiadora do que é um processo educacional e espiritual de crianças. É isso aí. Muito obrigado.